Sabe, a gente zoou jogadores como Marvin Bagley e James Wiseman por muito tempo. Eles sempre foram motivo de piada quando o assunto é decepção no draft. Ainda assim, todo verão alguns times tentam dar uma chance, esperando que eles voltem a mostrar o talento que já tiveram. Mas e os outros grandes prospectos que todos os times desistiram por acharem que não pertencem à NBA? Mesmo com esperança de alguns torcedores, vamos observar esses caras. A primeira metade aparece. A lendária classe do draft de 18 será histórica, como as de 96 e 84, pela enorme quantidade de talento e profundidade em todas as posições. Na verdade, até o momento, quase todas as escolhas do top 10 daquela classe estão contribuindo para suas respectivas equipes, exceto por dois deles. Um deles é o ex-sexta escolha Mo Bamba. Bela hesitação. Bamba está lá. A bola volta para Bamba. Ele avança para o arremesso. Antes visto como um dos jovens mais promissores da liga, Bamba já foi o número 2 do país. Tudo nele parece impressionante. No Draft Combine, Bamba mediu 2,13 metros de altura com uma envergadura absurda de 2,39 metros. Ele quebrou o recorde de maior envergadura do Draft Combine, superando o de Rudy Gobert. Na verdade, até mesmo as comparações feitas no dia do draft previam que ele se desenvolveria em um jogador parecido com Gobert. O porte físico, defesa, proteção de aro e magreza dele lembravam muito o Gobert. Por ser mais atlético e bom arremessador de média distância, o piso do Bamba era visto como defensor competente e finalizador no pick and roll. Os olheiros previam que, no pior cenário, ele seria um jogador de rotação, mas essa projeção estava totalmente errada. O que antes era uma promessa virou um jogador que já passou por 6 times diferentes em seus primeiros 8 anos e agora se agarra desesperadamente ao que resta da sua carreira. Mas por que ele fracassou tanto? Ser mau defensor é diferente de não tentar melhorar a forma física. Bamba era elogiado pelo potencial defensivo, mas só tentava dar tocos. Mesmo sendo tecnicamente super atlético, seu posicionamento e movimentação eram lentos e letárgicos. E estatisticamente, na temporada de 2021 a 2022, quando ele jogou mais de 25 minutos por jogo, seu maior tempo em quadra, e ele era titular em tempo integral, o Magic na verdade era melhor defensivamente sem ele. Bamba se frustrava com o tempo de jogo instável e ia para o banco de forma aleatória. Mas quando um repórter perguntou a Steve Clifford, seu ex-treinador, por que isso acontecia, foi isso que Clifford disse, abre aspas, ele deve seguir com trabalho extra e, ao melhorar o condicionamento, jogará melhor. Na organização do Magic, todos achavam que Bamba tinha péssima disposição. Ele provavelmente conseguiria se virar só com seu porte físico se realmente se importasse, mas não se importava. Se um jogador tivesse o corpo dele, mas não tivesse nenhum talento para a NBA, ainda assim conseguiria permanecer na liga, só por correr atrás, brigar pelos rebotes, se jogar no chão e fazer o que não aparece nas estatísticas. Mas Bamba estava sem energia. Para os olheiros que o analisaram antes de chegar à NBA, isso já era um problema conhecido. Ele foi questionado sobre ética de trabalho em entrevista no Texas e respondeu que a falta de energia consistente era um problema. Talvez eu não concorde, mas é o que dizem sobre mim. Isso era verdade. Talvez você não lembre, mas Bamba também era explosivo. Ele foi suspenso 2 vezes por brigas diferentes na mesma temporada, deixando seu time irritado. A questão é que, apesar de tudo isso, Bamba ainda mostrava sinais de vida. Lembra que eu disse que ele realmente tinha um bom arremesso? Pois é, cara. Teve 38% de acerto em 3 pontos, com 4 arremessos por jogo na 4ª temporada. Se fosse o caso, talvez ele pudesse se desenvolver em um pivô de 3 e defesa, tipo um Brook Lopes. Foi o suficiente para o Magic dar uma extensão de contrato para ele, mas ele foi trocado logo depois das confusões. Eles sentiram que esse não era o cara que queriam para representar a franquia. Lesões e falta de vontade fizeram Bamba ter dificuldades para se encaixar em times, apesar de ser um dos maiores prospectos físicos do esporte. E agora você mal consegue um contrato de 10 dias, só porque não tem ética de trabalho? A carreira de Bamba na NBA praticamente terminou após o Orlando desistir, seguido por mais 5 times. Nessa altura, é claro que todos sabem que ele não vai se firmar como profissional. Kevin Knox. Lembro quando Kevin Knox foi escolhido pelo New York e era visto como um Jason Tatum estranho.
A gente esperava que ele fosse assim, mas agora vejo que era demais. Kevin Knox jogou por 5 times em 7 temporadas e todos achavam ele não pertence aqui. Quando ele foi draftado pelo New York Knicks e passou 3 anos tropeçando, não havia motivo para merecer outra chance. Cara, ele foi um dos piores jogadores que já vi, e eu vivi a era do Isaiah Thomas em Nova York. Ainda me surpreende como ele foi um dos 10 melhores prospectos do país. Seus pontos fortes no basquete eram difíceis de replicar, ele era grande. Knox se desenvolveu bem cedo, com um corpo maduro ainda jovem, então ele era um ala muito grande e frequentemente tirava vantagem do seu tamanho e porte físico. No ensino médio, poucos tinham seu porte, ele já era do tamanho de um adulto na adolescência. A questão é que, à medida que o nível de competição aumentou na faculdade e, eventualmente, ficou ainda maior na NBA, a vantagem de tamanho de Knox desapareceu rapidamente. O que restou foi uma sombra de jogador que tinha dificuldade em tudo aquilo pelo qual antes era elogiado. Ele era muito fraco fisicamente, era facilmente empurrado nos rebotes e até o arremesso dele não era bom. Bem, acredite ou não, os jogadores da NBA têm uma envergadura incrível, eles conseguem contestar um arremesso num instante. A comparação dele no dia do draft foi com Tobias Harris, que, em teoria, parece uma comparação decente, né, em termos de físico. Aqueles caras mais fortes que podem jogar em qualquer posição de ala, dependendo do time, mas é só até aí que vai a comparação. Knicks e mais 4 times perceberam que Knox exemplifica por que times da NBA temem os tweeners. É bom ter alguém versátil, mas a maioria dos tweeners são apostas arriscadas e não conseguem jogar bem em nenhuma posição na NBA. Considere os fracassos de tweeners como Anthony Bennett, Adam Morrison, Jonathan Bender e Marvin Williams antes de ele aprimorar o arremesso de 3 pontos. Muitos deles dominaram quando eram adolescentes devido à sua versatilidade para o tamanho que tinham, mas nesta liga, eles simplesmente não possuem habilidades de elite para se destacarem. Kevin Knox se encaixa nessa categoria. Controlando a bola, arremessando ou jogando de costas para a cesta, tudo é medíocre ou inutilizável. Ele sempre foi mais alto que os rivais, então ignoraram seu talento para pontuar, que na verdade não existe contra defesas da NBA. Ele foi draftado por Nova York em 2018, quando o time estava perdido e sem intenção de vencer, o que prejudicou o início do desenvolvimento de Knox. Não é só sobre a pontuação dele, mas sobre os Knicks. Eles eram péssimos em desenvolver jogadores na época. Ele tem atleticismo e velocidade medianos, além de baixo QI defensivo. Nenhuma parte do jogo dele se destaca. Ele só continuou na liga após Nova York por ter sido uma escolha alta no draft. Todo time pelo qual ele passou olhou para ele e pensou, talvez, só talvez, tenha algo ali que a gente possa aproveitar. Não tinha. Ele caiu para G-League e agora eu fico me perguntando se algum outro time vai dar outra chance para ele. Killian Hayes. Ao contrário dos anteriores, que passaram por vários times, todos acabaram desistindo deles. Killian Hayes foi tão ruim em Detroit que sua reputação ficou prejudicada, a ponto de nenhum time cogitar contratá-lo novamente. Lembro de uma reportagem no pior ano dos Pistons, dizendo que a equipe do Killian Hayes queria que ele fosse trocado. Eu ri porque é claro que os Pistons tentaram trocá-lo, mas ninguém quis. Durante a sequência recorde de 8 derrotas dos Pistons, o time enfrentava muitos problemas. Você podia culpar o espaçamento zero, a falta de disciplina defensiva ou o técnico que não queria estar ali. O principal problema do time foi a incompetência de Killian Hayes. Como os Pistons não conseguiram encontrar ninguém disposto a ficar com ele, e aliás, ele ainda estava no contrato de calouro na época, os Pistons decidiram que, de qualquer forma, não valia a pena esperar o contrato dele acabar. Eles o dispensaram após 40 jogos. Um ex-7ª escolha do draft ser dispensado ainda no contrato de calouro é estranho. Não sei se isso ocorreu nos últimos anos, porque se um jogador não dá certo, normalmente você o troca porque alguém quer arriscar. Mas para Killian Hayes, foi impossível trocá-lo. Eles até tentaram incluir uma escolha de primeira rodada ou várias escolhas só para se livrar dele no time. Mesmo assim, ficaram sem outra opção a não ser dispensá-lo. Ele teve oportunidades no Brooklyn Nets e Cleveland Cavaliers, mas Hayes segue alternando com a G-League. O que o torna um jogador incomum? Apesar da taxa baixa de turnovers e passe razoável, seu problema era a má tomada de decisão e baixa eficiência nos arremessos. Essa é uma combinação horrível que você não quer em um armador.
Isso, somado à sua atitude, faz com que ninguém confie em Killian Hayes para liderar o ataque, nem no fim do banco. Cam Reddish. Um dos prospectos mais desejados em muito tempo, Reddish já foi o terceiro jogador mais bem classificado do país. Entre os calouros, ele parece ter mais potencial. Infelizmente, seu desempenho medíocre em Duke fez com que seu valor no draft caísse um pouco e o hype diminuiu quando ele entrou para o draft. Ser escolhido pelo Hawks e jogar com Trae Young parecia a situação ideal. Reddish se destaca jogando em um ambiente de ritmo acelerado e correndo pela quadra aberta, e o Hawks acabou de registrar o ritmo número 1 da liga. Pouco antes de ser escolhido no draft, a organização tinha como objetivo encontrar alas altos que fossem atléticos, que pudessem arremessar e correr com Trae, porque ele era o cara em torno do qual o time estava sendo construído. Lembra? O Hawks tinha a 4ª e a 10ª escolha do draft de 2019 e pegou dois jogadores muito parecidos, Reddish e DeAndre Hunter, esperando que um deles pudesse ser o parceiro perfeito para Trae. Qual deles foi? Até agora não foi o Reddish. Hunter se destacou no ataque do Hawks, enquanto Reddish parecia deslocado. Ao contrário de Hunter, mais experiente aos 22 anos, Reddish ainda era um projeto. O Hawks sabia disso, mas também estavam tentando competir e vencer jogos com Trae Young no comando. Isso significava que a margem de erro era muito pequena, e Reddish era um cara que cometia muitos erros. Seja por lapsos na defesa, perda de foco ou simplesmente perdendo a bola, o cara teve mais turnovers do que assistências em suas 2 primeiras temporadas e o time não tinha tempo para experimentar com ele. Ele também não era muito bom em arremessar, o que, quero dizer, ele também não arremessava bem em Duke. Eles esperavam que ele arremessasse melhor no ataque rápido dos Hawks, mas ainda não consegue nem comandar o ataque sem errar passes. Reddish não tinha papel definido no elenco e estava frustrado. O tempo de quadra dele era muito esporádico, mas isso também porque em alguns jogos ele simplesmente afundava o ataque. Eventualmente, ele foi trocado e atuou por 4 times em 6 anos. Na off-season de 2025 como agente livre, não foi contratado por ninguém. Reddish talvez teria se saído melhor se fosse draftado por um time com menos jovens para desenvolver. Os Hawks tinham tantos jovens em desenvolvimento que não havia espaço para Reddish jogar. Nos Lakers e Knicks, ele teve muitos minutos, pois era visto como grande promessa. Olhando para trás, foi uma loucura dar tanto tempo de jogo para ele, mas acho que é melhor ser invisível do que realmente dar a bola para ele de qualquer forma. É isso aí, pessoal. Esses foram 4 jogadores, 4 jovens, que já foram grandes promessas da NBA e que deveriam ter sido muito melhores do que realmente foram. E até agora, todos os times pelos quais eles jogaram, que não foram poucos, acabaram desistindo deles de qualquer jeito. Me diga nos comentários o que você acha desses caras. Você lembra de outros jogadores jovens que tiveram muitas chances, mas todos os times desistiram? O que você acha? Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu!